Olá, eu sou a Noêmia, eu sou terapeuta existencial e hoje eu quero falar do Ho'oponopono, que é uma meditação ancestral havaiana, de que forma ela se correlaciona com a análise existencial em seus fundamentos, falar um pouco da sua história e como hoje eu utilizo o Ho'oponopono na minha vida, né. O Ho'oponopono ele veio a ficar mais popular em sua forma moderna, né, a partir da década de 80, quando o Dr. Hugh Lane é um psicólogo havaiano que ele foi contratado para cuidar de uma ala de um hospital psiquiátrico no Havaí, onde lá haviam detentos perigosos, criminosos, e ele, por 4 anos, ele realizou um trabalho nesse hospital e ele foi liberando, foi curando esses detentos, eram detentos muito perigosos, muito violentos, eles ficavam amarrados e era muito difícil manter funcionários ali, porque era um lugar muito perigoso, havia muitos crimes entre eles. E nessa década de 80, então durante 4 anos, o Dr. Hewlett aplicou o Ho'oponopono e essa ala foi fechada. Então os pacientes eles foram se acalmando, eles foram deixando de ser amarrados e acabou que essa ala foi fechada. Não houve mais a necessidade de existir essa ala. Então o Ho'oponopono ele é conhecido por 4 frases, né? Então eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E como que isso causa a cura, como ele traz essa libertação, né? O princípio do Ho'oponopono é que a gente internaliza e a gente se autorresponsabiliza por toda a frequência de sentimento que chega até nós, né? Então, o que o Dr. Hewlett falava, né, ele faleceu em 2022, é que ele tomou para si que se aquele caso chegou para ele, então, em algum momento da história, ele participou para a criação daquela reverberação daqueles sentimentos. Então, o tratamento que ele fez não foi diretamente com os pacientes, ele não teve contato com eles. Ele lia as fichas criminais e conforme os sentimentos brotavam nele, ele ia trabalhando esses sentimentos dentro dele, né? E como que isso se relaciona com a análise existencial e por que que é uma técnica muito usada, né, na terapia existencial? Porque, bom, tem 2 conceitos, né, que a gente precisa trazer aqui. Uma é que nós estamos aqui nesse plano, a gente está vivendo, o nosso maior propósito da existência aqui nesse plano é o nosso autoconhecimento, é a nossa evolução, é a gente aprender as coisas que a gente ainda não aprendeu. Então, que tudo o que acontece na nossa vida, as pessoas que participam da nossa vida, as situações que a gente enfrenta, são para a gente aprender o que a gente veio aprender. Então, todos esses conflitos, todos esses desafios, então são bênçãos que acontecem na nossa vida para a gente poder cumprir esse nosso propósito maior, que é da nossa própria evolução. Então, nesse sentido, o Ho'oponopono, ele vem de encontro com o que a análise existencial traz para a gente, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de que todo o sentimento que a gente tem, né, ele é algum comportamento, todo sentimento negativo, né, que a gente tem, ele se refere a algum comportamento que a gente ainda não conseguiu aprender. Então, o mundo, ele funciona como um lugar de aprendizado, né? Então, essa questão da autorresponsabilidade, ela entra num lugar onde, se a gente entender todas as situações da vida por essa perspectiva de que é alguma coisa que eu preciso aprender e isso está vindo a meu favor, então essas frases elas passam a fazer sentido. Então a gente olha para aquela situação e fala, eu sinto muito, porque em algum momento, em algum passado, eu participei da criação, da reverberação desse sentimento, né? Me perdoe, porque eu ainda não consegui
evoluir e eliminar esse sentimento dentro de mim que está causando essa reverberação em você. Eu te amo e obrigada, né? Eu sou grato. Sou grato por ter a oportunidade de, nesse momento, estar podendo aprender esse comportamento. Então, eu sei que muitas vezes é difícil usar essa técnica quando alguém faz algo contra a gente, né? Então, como eu uso, eu imagino que nesse universo é como se fosse um grande holograma, onde eu existo e tudo que existe ao meu redor é um instrumento para que eu possa cumprir o meu propósito maior da minha evolução. É claro que as outras pessoas existem e as coisas que acontecem ao nosso redor são reais. Mas quando a gente coloca essa responsabilidade da nossa existência, da nossa evolução na nossa mão, e a gente entende como tudo que acontece ao nosso redor ser um instrumento para o nosso aprendizado, então aí essas frases elas ficam muito mais, fazem mais sentido, e a gente consegue então usar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E o princípio de todo esse conhecimento, de toda essa evolução, é o sentimento genuíno dessa amorosidade. É a gente conseguir olhar para o outro, para todo mundo, com esse senso de que existe um ser divino em cada um. Então a gente deixa de julgar o outro, a gente deixa de criticar no sentido de achar que sabe o que aconteceu com o outro. É claro que a gente nunca deixa de saber o que é certo e o que é errado, né? Então, existem fatos, existem comportamentos que são errados. Então, se determinadas pessoas agem de maneira que prejudicam outras pessoas, então a análise desse fato, ela leva à conclusão de que, por exemplo, essa pessoa precisa ser retirada do convívio social, porque ela pode potencialmente causar danos a outras pessoas, né? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a gente entrar nesse lugar de julgamento, de a gente achar que sabe tudo o que acontece com a pessoa e por que ela faz isso, né? Estando nesse lugar, fica muito mais difícil a gente conseguir ter essa autorresponsabilidade da compreensão do sentimento que nos afeta, porque no final das contas, não faz diferença nenhuma para o universo a gente ficar revoltado com o comportamento de outra pessoa, né? Se aquele comportamento está reverberando na gente, então de alguma forma a gente não sabe lidar com aquilo. Então é muito mais pragmático até a gente ter uma análise do fato, entender o que é certo, o que é errado, fazer uma análise desse sentimento, do reflexo desse sentimento na gente mesmo, e aí para fazer a limpeza dessa memória, porque o tratamento desses comportamentos repetitivos que a gente não consegue se livrar é a limpeza dessas memórias que voltam e a gente não se livra desses mesmos comportamentos. Então, assim, existem diferentes técnicas sutis, que nos ajudam a fazer a limpeza dessas memórias. Mas o Ho'oponopono, ele aplicado dessa maneira, com base nessa linha de pensamento, dessa autorresponsabilidade do sentimento, também é uma técnica muito poderosa de fazer essa limpeza dessas memórias e desses sentimentos, porque coloca a gente nesse lugar de limpar esse sentimento de falar, eu sinto muito por isso tudo que está acontecendo com você, que está reverberando em mim, e reciprocamente continua reverberando em você, pensando em alguém que a gente não se entende, por exemplo, uma pessoa que traz um sentimento ruim para a gente. Então, é pelo fato de eu não ter conseguido limpar esse sentimento em mim, que esse seu comportamento continua reverberando em mim, né? Então, não é uma coisa simples de aplicar, às vezes nem de entender, mas esse é o princípio mesmo do Ho'oponopono, da gente se colocar nesse lugar que somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, e que o nosso propósito maior é conseguir entender todas essas coisas que a gente ainda não consegue lidar bem, e evoluindo no sentido de ter um amor genuíno a tudo e todos, e ter essa compreensão do não julgamento,
e de fazer essa limpeza do eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu genuinamente te amo, o meu ser sagrado ama o ser sagrado que existe em você, seja quem for. E eu sou grato. Eu sou grato por essa oportunidade, por essa experiência e por poder estar junto com você, estar caminhando na minha evolução e no meu crescimento. Então era sobre isso que eu queria trazer sobre a técnica do Ho'oponopono. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.